Henker que vive duas vezes, capítulo 247. Um mundo turbulento, 4. Yon-Woo entrou no portal. Ao fazer isso, a escuridão encheu sua visão. Uau! Quando ele ativou seu fogo sagrado, a escuridão voltou, revelando um grande espaço. Havia uma parede comprida e o teto era muito alto. E lá dentro. Claque, claque. Tá, 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 tá. Mortos-vivos estavam se movimentando ativamente. Esqueletos pendurados no teto e nas paredes, lançando círculos mágicos, e ghouls e zumbis corriam ocupados no chão com algo nas mãos. Eles eram os materiais a serem usados para os círculos mágicos. As banshees voadoras e os espectros tocavam as áreas que não podiam ser alcançadas. Eles também apareceram imediatamente onde as coisas estavam erradas e conserte Aran. Koong, Koong, Koong. No meio de tudo isso, um golem de pedra passou por Yon-Woo com materiais de ferro nas costas. É basicamente uma masmorra. Yon-Woo sorriu ironicamente. Os mortos-vivos, monstros fantasmas e até mesmo o golem que poderia ser usado como guardião. Se a atmosfera fosse um pouco mais deprimente, seria uma masmorra perfeita que aparecia nos jogos de RPG. Na verdade, este era um Intreniano. Foi o depósito de armas dos 3 que ele recebeu do Bureau. Ele ordenou que o conteúdo fosse transferido para o depósito do tesouro para que Bu pudesse usá-lo como laboratório. Além dos suprimentos, livros e materiais de experimento que obteve na Valpardisnachit, ele ainda tinha o arquivo mágico da Rainha do Verão. Ele não podia mais negligenciá-los como fazia. Havia uma necessidade de mantê-los organizados. Além disso, Bu parecia querer um laboratório próprio agora. Ele cresceu rapidamente depois de absorver as pedras filosofais e as almas das bruxas e, à medida que seu nível aumentava, sua fraca consciência lentamente voltou para ele. Além disso, os mágicos eram seres que buscaram a verdade até morrerem. Liches eram aqueles que ainda tinham esses desejos após a morte. É claro que eles gostariam de aprofundar seus conhecimentos na área e, para isso, precisavam de um espaço próprio. Mas em termos de lealdade, Bu era incomparável. Além disso, como ele não falava muito, ele nunca havia falado sobre essas coisas. Se Yon-Woo lhe dissesse para morrer, ele realmente morreria. Como Yon-Woo estava grato por isso, ele deu a Bu um Intrenian, esperando que fosse uma recompensa suficiente. Foi bom eu ter dado isso a ele. Bu convocou cerca de 100 mortos-vivos para trabalhar. Círculos mágicos foram lançados no teto e nas paredes, e ele montou diferentes equipamentos em diferentes seções. Yon-Woo só os reconheceu como coisas que vieram da pesquisa da pedra filosofal ou como habilidades das bruxas. Ele não sabia mais do que isso. Como a própria Rainha do Verão criou Intrenian, mesmo com todos os mortos-vivos movimentados, ele era grande o suficiente para ainda permanecer intocado em alguns lugares. Mas nesse ritmo, provavelmente se tornaria uma masmorra completa em breve. Algo de repente ocorreu a Yon-Woo. Se isso vai ser uma masmorra de qualquer maneira, não seria melhor torná-la grande? Também pode ser usado de forma mais eficiente dessa forma. Justamente quando ele estava pensando profundamente sobre o uso da masmorra. Sim, você está aqui, mestre. O subespaço feito por um dragão. É definitivamente impressionante em tamanho. Não me peça para fazer isso nunca mais. E aquele Liche, ele parece tão tranquilo por fora? Por que ele é tão exigente? Só então, Shannon, Hyeong e Rebecca cansados apareceram com suspiros profundos. Os presságios monstruosos que o seguiram se curvaram para Yon-Woo e rapidamente desapareceram nas sombras. Para ser exato, parecia que eles estavam fugindo. Yon-Woo sorriu sem saber. Ele enviou seus subordinados para ajudar Bu. Parecia que Bu os havia usado sem lhes dar descanso. Não é hora de rir agora. Você está sendo enganado agora. Ele só é assim por fora. Você não sabe o quão moreno ele. Justamente quando Shannon estava reclamando com raiva. Você é. Aqui, mestre. A sombra de Bu apareceu de repente ao lado de Shannon. A cabeça de Bu estalou quando ele se curvou para Yon-Woo e momentaneamente olhou para Shannon. Sua visão inferno brilhou como se ele estivesse perguntando a Shannon se ele estava fofocando sobre ele. Shannon olhou para Bu como se ele não tivesse feito nada de errado e desviou o olhar. Ele estava definitivamente em uma posição mais elevada do que Bu como nobre da morte. Mas desde um tempo atrás, ficou difícil falar com Bu. Foi uma ameaça que ele sentiu instintivamente. Bu começou a emanar uma aura que os outros não emanavam à medida que ele crescia. Era como se ele não pudesse ser tocado. Mesmo assim, na frente de Yon-Woo, aquela aura desapareceu e ele apenas demonstrou uma lealdade feroz. Era inacreditável para os outros assistirem. E olhando para Bu, todos tiveram o mesmo pensamento. O que era Bu quando ele estava vivo? Embora uma parte de suas memórias provavelmente tenha retornado para ele, Bu nunca mencionou nada sobre quando ele estava vivo. Não pensei que a hierarquia dele seria assim. Yon-Woo também esperava que houvesse algum tipo de ordem entre seus subordinados à medida que ganhasse mais seguidores. Ele achava que Shannon, que era um nobre da morte, ou Hyeong, que alcançou grandes picos durante sua vida, teria autoridade. Mas olhando agora, ele ficou surpreso ao ver Bu de certa forma no comando. Esse tipo de situação também não era ruim para Yon-Woo. Embora Bu estivesse quieto, seus pensamentos eram profundos.
Com suas diversas magias, ele poderia ser de grande ajuda sempre que necessário, e também liderou o exército de monstros durante a guerra sem problemas. Ele era um segundo em comando, fiel e competente. Mais do que tudo, sua lealdade foi a mais notável. Era um tipo lunático de lealdade cega. Esta era uma condição que qualquer subordinado deveria ter. Ele seria mais fácil de controlar do que o imprevisível Shannon ou o ilegível Han Yeong. Além disso, ele é meu primeiro subordinado. Ainda sorrindo, Yeon-woo jogou 2 dos anéis em seu dedo para Bu. Pegue. Mestre, isso é. Bu aceitou cuidadosamente os anéis e olhou para o rosto de Yeon-woo. Em sua mão já havia um anel igual ao que ele acabou de dar a Bu. Foi o anel para abrir o Intrenian. Este e os outros 2 que acabei de lhe dar, você pode combiná-los em um, certo? Se eu me ajustar, isso é, definitivamente, possível. À medida que subimos os andares, poderemos crescer e ganharemos mais coisas. Então, antes disso, complete a masmorra para que possamos usá-la sempre que pudermos. Bu entendeu imediatamente o que Yeon-woo estava dizendo. Quanto maior a masmorra, mais eles poderiam possuir. Eles poderiam aumentar o número de trabalhadores que possuíam esqueletos, zumbis e carniçais, e continuar a fortalecê-los. Esqueletos para guerreiros ou magos esqueletos, zumbis para zumbis gigantes, espectros e banshees para fantasmas, e assim por diante. Os mortos-vivos que Yeon-woo usou após declarar seu domínio eram apenas os cadáveres que ele encontrou no campo de batalha. Mas se eles fossem mantidos aqui e fortalecidos, então convocados em grande escala instantaneamente, seria destrutivo, e também posso convocar alguns conforme necessário. Ao atacar bases inimigas, eles poderiam abrir a masmorra no ar e surpreender seus inimigos. Eles poderiam usar isso para muitas táticas de batalha. Além disso, esse não era o único benefício que uma masmorra grande tinha. Se fosse grande o suficiente, eles poderiam realizar experimentos em larga escala que não podiam antes. Os experimentos corporais em que a Valpardisnachit havia progredido só foram possíveis porque eles tinham espaço e dinheiro. Yeon-woo se concentram neste ponto. Já que eles estavam fazendo uma masmorra de qualquer maneira, ela deveria ser maior. Bu também cresceria mais rápido. Também não houve nenhum problema com os fundos. Apenas pegando o que a Rainha do Verão tinha, eles teriam alguns anos de riqueza de um clã grande. Mas, mestre, Yeon-woo mostrou o anel intreniano que ele usava com frequência. Posso colocar os itens que preciso aqui. Você não precisa se preocupar. No entanto, mova tudo o que costumava estar lá para cá. Obrigado. Bu fez uma reverência. Seus ombros tremiam. O mestre que lhe deu vida e poder estava mostrando-lhe generosidade novamente. Como ele deveria retribuir isso? Mestre, e eu, não recebo nada? Shannon, que estava observando os 2 em silêncio, de repente se interpôs entre eles. Yeon-woo olhou para Shannon e suspirou levemente enquanto se aprofundava na masmorra. Ei, mestre, qual é o significado por trás desse suspiro? O que isso significa? Shannon pulou para cima e para baixo enquanto perseguia Yeon-woo. Isto. Bu os conduziu para um lugar profundo dentro da masmorra. No entanto, este local estava isolado das outras seções e parecia fechado. O cheiro da morte encheu o ar e havia círculos mágicos familiares gravados nas paredes e no teto. Eram círculos de transmutação e círculos de selamento. Isso é o suficiente. Yeon-woo confirmou que todos os círculos mágicos funcionaram e convocou a alma da Rainha do Verão de sua coleção. Huak. A energia negra foi instantaneamente derramada na alma e ela se transformou em espírito. Havia limites para a comunicação com uma alma, então Yeon-woo deu a ela algum poder como Baal e Leonte. Como ela era a Rainha do Verão, ela ainda era um espírito perigoso. Ela quase escapou do vínculo da pulseira negra como uma mera alma. Era ainda mais perigoso agora. E como ele esperava. Seo Wing. Assim que a Rainha do Verão chamou a atenção, ela correu em direção a Yeon-woo. Ela não tinha uma existência clara. Então ela estava em sua forma polimórfica humana. Seus longos cabelos transparentes se esticaram e seus 2 olhos ficaram afiados. O desespero do Rei Negro foi ativado para colocá-la sob uma pressão dolorosa. Mas ela não se importou com isso. Ela só queria matar Yeon-woo por colocá-la nesse estado. No entanto, craque. Bu lançou um feitiço como se estivesse esperando, e os círculos de selamento foram ativados para derramar ferro divino. Era um círculo de selamento que prendeu um demônio de nível inferior. A Rainha do Verão não poderia escapar em sua condição atual. Solte-me, asa do céu, eu vou te matar. A Rainha do Verão resistiu, amarrada no ferro divino como se fosse um casulo. Mas quanto mais ela lutava, mais apertado o ferro divino se tornava. Aak. Ela já havia experimentado uma humilhação como essa? Ela viveu os últimos milhares de anos como uma grande espécie dracônica e governou a torre com orgulho. Porém, ela não apenas morreu após ser ridicularizada por um ser inferior, mas também se tornou um fantasma após morrer, e o fato de estar amarrada aqui a deixou louca. Foi humilhante e desagradável. Ela se mataria se pudesse, mas estava fortemente presa ao desespero do Rei Negro. Ela não era mais dona de si mesma. Yeon-woo estava. Pode ser por isso que se chama desespero.
Não estar morto mesmo depois de ter morrido. Olhando para a rainha do verão pulando como se estivesse enlouquecendo, Yeon-woo começou a rir. Ele não poderia se sentir mais satisfeito do que isso. Ela agiu como se fosse governar a torre para sempre, então caiu nesse estado patético. O fim da última espécie dracônica foi um espetáculo para ser visto. Eu disse para me deixar ir. A rainha do verão gritou, com os olhos vermelhos. Se ela não pudesse se matar, ela queria enlouquecer, no mínimo. Mas a excepcional racionalidade da espécie dracônica não permitiu isso. Mesmo que ela tivesse sintomas de insanidade, tudo o que Yeon-woo precisava fazer era inserir energia negra dentro dela para limpar sua mente. Claque. Yeon-woo tirou a máscara e lentamente se aproximou da rainha do verão. A rainha do verão resistiu ainda mais como ele. Asa do céu, mesmo depois da morte, ele a fez sofrer e agora não lhe dava nenhuma chance de escapar. Qual era a coisa na frente dela? A rainha do verão não conseguia acreditar no que via. Cha Jeong-woo estava definitivamente morto. Foi algo que ela mesma confirmou. Fazia sentido se a coisa à sua frente fosse um morto-vivo. Como ela. Mas a coisa à sua frente era definitivamente um ser humano vivo e respirando. Ela estava confusa com o fenômeno que ela não conseguia entender. E quando Yeon-woo se abaixou para encontrar os olhos da rainha do verão, erguendo o queixo para sorrir para ela, a resistência da rainha do verão parou como se fosse uma mentira. Em vez disso, ela olhou furiosa para Yeon-woo com olhos imóveis. Você não é o Heaven Wing. Ela perdeu uma parte de seus poderes, mas ainda tinha algumas habilidades restantes. A pessoa que ela viu com seus olhos dracônicos era semelhante a Jeong-woo, mas não era ele. Ele era algo semelhante. Cha Yeon-woo, esse é o meu nome. A rainha do verão percebeu quem era Yeon-woo naquele momento. Heaven Wing tinha um irmão? Ele fez. Eu deveria ter feito você em pedaços quando te vi pela primeira vez. Desculpe, não sou eu, mas você, Ismênios. Yeon-woo abriu olhos semelhantes aos da rainha do verão e rosnou. Vou rasgar você e engolir você. O demonismo começou a fluir de seus olhos através da fúria intensa. Mas eu não vou te comer facilmente. Quando você está preso no desespero, quando você percebe que não há ninguém para salvá-lo e percebe que não há esperança em esperar. Eu vou te comer então. Yeon-woo já havia pensado em como cuidar da rainha do verão. Ele poderia usá-la como sua subordinada, mas não queria deixar seu inimigo viver. Em vez disso, era melhor engolir sua alma com a espada vampírica de Bathory e aumentar a bênção do dragão. Tente fazer o que puder. Você acha que vou levantar uma sobrancelha? Ela estava quase louca, mas a rainha do verão ainda era a rainha do verão. Ela nunca se destruiria ou se renderia. Ela riu de Yeon-woo como se estivesse dizendo a ele para dar tudo de si. Mas Yeon-woo lançou a mesma risada para ela. Veremos. O que? Estou curioso para saber se você ficará bem vendo o corpo que você tanto amava sendo despedaçado na sua frente. Que tipo de... Só então, Bu acenou levemente com a mão no ar. A escuridão ao redor deles desapareceu e uma grande gaiola de vidro apareceu. O corpo da rainha do verão estava em um líquido roxo dentro dele. Ainda havia ferimentos por toda parte da luta com o rei marcial, mas seus braços e asas rasgados foram recolocados, e as feridas principais estavam agora quase curadas. Seus olhos estavam fechados, então se alguém visse, provavelmente pensaria que ela estava apenas dormindo. Poderia ser. A rainha do verão percebeu tardiamente o que Yeon-woo estava pensando. Havia inúmeras bombas e mangueiras conectadas à gaiola de vidro. De um lado, sangue vermelho escorria e, do outro, veneno preto estava sendo introduzido. Não há nada para jogar fora no cadáver de um dragão. Os olhos podem ser usados como fontes de poder mágico, as escamas e o couro como armadura e os ossos como armas inquebráveis. Além disso, sua condutividade de poder mágico é incomparável. Parar. De agora em diante, vou desmembrar seu corpo na sua frente. Provavelmente levará algum tempo, pois está firme. Vou ter que desmontá-lo lentamente no líquido. Eu disse para parar. E também estou planejando mostrar a vocês o que as peças farão. Ah, não se preocupe. Não vou desmontar tudo. Apenas me mate. Me mata. Yeon-woo ergueu o canto da boca ao ver a rainha do verão gritar. Não deveria deixar os ossos para fazer um dragão de ossos? Me mata, por favor. A rainha do verão queria escapar dessa humilhação usando todos os meios possíveis. Mesmo que seu oponente fosse seu grande inimigo, havia uma regra tácita de não tocar em pessoas mortas. Foi o último sinal de respeito para com alguém que estava morto. Mas Yeon-woo não parecia ter nenhum desses pensamentos. Ele não apenas rasgaria o corpo dela, mas também transformaria seu cadáver em um dragão de ossos. Isso significava que ele usaria o corpo dela mesmo quando ela estivesse morta. Se ela pudesse se matar, ela morreria de boa vontade repetidas vezes. No entanto, sua alma já estava presa e ela não tinha nenhuma liberdade. Isso não poderia acontecer. Um grande dragão, um descendente da espécie dracônica superior. Ela não aguentou essa humilhação. Você também é descendente de dragões. Como você pode fazer isso como um dragão humano? A rainha do verão parou de gritar e de repente ficou sem palavras. A menos que você escape dessa forma de pensar, você nunca saberá.
Sempre. Você provavelmente morrerá sofrendo sozinho. Porque ela de repente se lembrou do que Cha Jeong-woo disse. Modo de pensar. Modo de pensar. Cha Jeong-woo disse a ela para escapar da sombra dos dragões. Para viver sua própria vida. Se não o fizesse, isso levaria à sua própria destruição. Foi isso que ele quis dizer? O que a fez sofrer não foi essa forma de pensar. Era o fantasma de Cha Jeong-woo. TN, modo de pensar, e fantasma, significam a mesma palavra em coreano. Pobre Ismênios lamentável, o último dragão. Solte-me. Quanto mais a rainha do verão lutava, mais Yeon-woo sorria friamente. Pausa. A rainha do verão parou seu movimento e olhou para Yeon-woo com olhos fervendo. O que você quer? Olhando para ela, Yeon-woo falou friamente. A razão pela qual Jeong-woo teve que morrer.